Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor para você que está nos assistindo nesta noite. Seja bem-vindo a mais um domingo conosco, a Igreja Betânia, para estarmos aqui em adoração, em louvor ao nosso Deus, para que o Senhor leve uma palavra que fale diretamente ao teu coração e para que você se reúna conosco para a gente louvar, adorar, engrandecer, exaltar o nome do Senhor, que é algo maravilhoso, a gente poder expressar para Deus tudo aquilo que a gente sente. Deus, Ele é muito bom. Até que o Senhor tem nos sustentado, tem cuidado de nós. Às vezes é difícil da gente perceber de forma direta a presença de Deus diante de tantas circunstâncias, mas tenha certeza que o Senhor te acompanhou toda essa semana e vai falar contigo nesta noite. Vou estar pedindo para minha amiga Milena estar orando para poder entregar esse culto nas mãos do Senhor e orando também para que o Senhor perdoe-nos das nossas falhas, dos nossos pecados. Amém. Saudando com a paz do Senhor, amém? Oremos. Senhor Jesus, te damos graças, Senhor, por mais um dia, Senhor, que estamos, Senhor, na tua presença, Pai. Te dou graças, Senhor, pela vida de cada pessoa, Senhor, que está, Senhor, acompanhando, Senhor, cultuando juntamente conosco, Pai. Senhor, te pedimos perdão, Senhor, por tudo, Senhor, que fizemos, Senhor, que não tenha te agradado, Pai. Senhor, nos colocamos, Senhor, diante de Ti, Pai, para que Tu venha, Senhor, falar conosco, Pai, tratar conosco, Pai, nos renova, Senhor, nos transforma, Senhor, que vidas venham ser impactadas, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, durante este culto, Pai. Eu te peço, Senhor, que Tu venhas fazer presente, Pai, o Senhor já está presente, Pai. Confirma, Senhor, na vida de cada uma delas, Pai, dessas pessoas, Senhor, através da Tua palavra. Te damos graças, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar com alegria. O nosso Deus, Ele tem domínio e poder sobre todas as coisas. Ele é maior que tudo. Nós não devemos temer o mal. O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira. Eu não temerei, não. Eu sei que vai além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus, porque Deus é Ele quem me fortalece. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. De Deus, nas alturas sou filho de Deus. Aleluias. Amém. Como é bom louvar o nome do Senhor.
colocamos, Senhor, nossas fraquezas diante de Ti. Queremos nos esvaziar de nós, Pai, para que o Senhor nos enche com os seus pensamentos e faça morada em nós. Porque nós somos Teus, nós não pertencemos a nós, não pertencemos a este mundo. Aleluia. Peça para o Senhor encher teu coração nesta noite, fazer morada, renovar a tua alegria, renovar as tuas forças. Eis-me aqui, tantas fraquezas diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se eu não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar. Nunca mais, Senhor, queremos ficar longe da tua presença, Pai. Faça morada em mim. Eis-me aqui, tantas fraquezas diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se eu não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar E fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo mora em mim. coração. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Vem fazer morada em mim, vem fazer morada em mim, vem fazer morada em mim. Faça morada em mim. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra
envelheçais e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheçais e no chão abandonado seu tronco morrer, há esperança pra você. Ao cheiro das águas brotará, e como planta nova florescerá. Seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ouça bem. Ainda que na terra envelheçais e no chão abandonado seu tronco morrer, há esperança pra você. Ao cheiro das águas brotará, deixa o Senhor te renovar, e como planta nova florescerá. Seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá. Seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Os seus frutos e viverá. Não cessarão os seus frutos e Aleluia, Senhor, te entregamos todo louvor, toda adoração. Maravilha, Deus é muito bom. Se esse trio faz isso só com teclado, você imagina, eu tô na expectativa da nossa banda completa, o nosso louvor maravilhoso. Que Deus abençoe muito vocês e permaneçam com o coração sempre abertos ao Senhor. E você que me ouve aí pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, que Deus abençoe a sua vida, sua casa, seja um lugar da morada do Senhor. Eu quero ler a palavra de Deus no livro de Deuteronômio 3, verso 23. Deuteronômio 3, 23. Já vou antecipar aqui que eles estão pensando em preparar uma cantata de Natal, né? Aqui um mês praticamente, né? E a gente vai estar celebrando Natal cantata online.
Olha só, vai ser muito lindo, tenho certeza. Deuteronômio 3, 23 diz assim: também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Por que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente e para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué, e anima-o, e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. E quando a gente recebe uma palavra negativa ou não, como a gente fica, né? Receber um não. Deus disse não a Moisés. Moisés, que foi chamado por Deus para libertar o seu povo, esse mesmo Moisés ouviu não. Moisés, citado por Jesus, ouviu não. E não apenas ouviu não, mas era o seguinte: basta, não me fale mais nisso. Deus disse não a este homem ao qual a palavra de Deus abrira o mar. Atualmente, o que a gente está vendo na igreja evangélica, nas pregações? O que a gente anda observando nos vídeos que circulam no WhatsApp, pelas redes sociais? A gente anda observando uma pregação que as pessoas, os preletores, elas estão transformando aquilo que é impossível, impossível. Sabe por quê? Porque esses pregadores ou as pessoas que também ouvem acabam estimulando isso e não percebem, não sabem ouvir não, não suportam ouvir não. Parece criança mimada. A gente está vivendo uma época de adultos infantilizados, né? É como criança, eu preciso falar, eu preciso repetir, eu preciso falar não, eu tenho que falar não de novo, e eu digo novamente, e às vezes ela grita, sim, sim, sim. Criança mimada. Imagine Deus fala com Moisés não, e Moisés fica, sim, sim, sim. Parece que está gerando crentes mimados, porque não gostam de ouvir não. Isso vai refletindo na vida da igreja. Se uma igreja não supriu a minha carência ou aquilo que eu vim buscar nela, é fácil. Eu vou procurar em outra. Porque ela não entende que em algum momento o impossível permanecerá impossível. Eu ouvia um stand-up crente, já agora tem essa agora, stand-up crente. E eram piadas, era um show que ameniza, que é agradável, é legal ouvir. Mas é assim, um adulto infantilizado
pregando para adultos infantilizados, porque é uma dipirona. Passa. Eu tive pressão alta, tomei uma dipirona. Eu estava distante, eu estava sem possibilidade de ir no hospital, de ir no médico, eu estava fora do Rio. Deu aquela baixada, mas não resolveu o meu problema. E assim as pessoas vão levando, com tampão, né? Passa febre, mas o problema permanece. Porque às vezes a gente não quer ouvir não. Deus disse não àquele que abrira o mar. As pessoas estão querendo transformar algo impossível, ou talvez porque elas também não reavaliaram a sua vida, a sua postura, o seu comportamento, sua relação com Deus. Então elas estão querendo transformar o impossível, naquele momento, naquele contexto, é impossível por conta das suas decisões, das suas atitudes. É impossível para que Deus realize o que eu sonho. Então muitas pregações, muitas palavras que estamos ouvindo ensinam isso. Não, meu irmão, minha irmã, não é que eu não acredite que Deus pode realizar o impossível. Eu acredito, eu creio, eu confio que Deus pode realizar milagres. Eu acredito que Deus pode realizar coisas impossíveis. Mas algumas igrejas e pregadores e pessoas são influenciadas por isso, vivem, correm atrás de um evangelho triunfalista. Podem tudo, que Deus vai me dar tudo. Mas e agora, lendo o texto aqui de Deuteronômio, e quando o impossível permanece impossível? E quando Deus diz, basta, eu não quero isso, não me repita esse assunto. Quando o não do patrão é irrevogável. Quando o diagnóstico é implacável. Tem um exemplo bíblico, 2 Coríntios 12, 7-9, está na Bíblia. O espinho na carne de Paulo. Você, Paulo, vai ter que aprender a conviver com esse espinho. Em outras palavras é isso, né? Você vai ter que aprender a conviver com esse espinho. E a minha graça será suficiente. Você precisará aprender ou conviver com o espinho e a minha graça. Ela te basta. Ela é suficiente. Então alguns se especializaram em pregar uma mensagem que Deus vai transformar todas as circunstâncias. Deus vai mudar todos os quadros impossíveis. Tudo será possível para você. Em momentos assim, né, a fé fica em alta. Eu saio do culto, saltitante. Mas só quem vive momentos difíceis da vida sabe que às vezes o impossível permanece impossível mesmo. As coisas vão seguindo e nada altera esse momento. Então eu faço uma reflexão com vocês. O que será preciso para conviver quando o impossível permanece impossível mesmo? O que eu preciso, pastor, para continuar vivendo quando o impossível é impossível? Sabe o que você precisa? Fé. Mas pastor, a fé não muda o impossível, não faz o impossível possível? Não. O que eu preciso para continuar vivendo com o impossível, permanecendo impossível, eu preciso de fé. E aí, por pensar em fé, onde eu preciso ter mais fé? Quando as coisas acontecem? Quando aquilo que é impossível permanece possível? Quando aquilo que era impossível torna-se possível? É aí que eu preciso? Continuar crendo quando o possível se torna impossível? Eu preciso de fé. Na experiência de Moisés, eu preciso de fé
na experiência de Moisés, quando nós constatamos que aquilo que era possível para Deus, mas Deus não quis. Fé. Eu olho para a experiência desse homem e penso, mas Deus podia fazer isso. Era possível para ele. Só deixar o cara caminhar mais um pouco. Mas Deus não quis. Quando as coisas saem do lugar, quando alguém toma uma decisão irresponsável na relação da família, do casamento, e vai embora, e não volta. Quando a vida termina, ela permanece em Deus, mas assim nós pensamos que Deus tomou para si alguém que amamos. Então aonde eu preciso ter fé, pastor? Aonde eu preciso ter então mais fé? O que necessita ter essa grandeza de relacionamento com Deus? O que significa ter essa dependência de Deus? É estar diante de uma situação impossível e crer que ela vai se modificar? É isso? É isso que eu preciso ter mais fé? Eu olho para um momento da minha vida, vejo isso é impossível, mas isso vai mudar. Ou estar diante de uma situação impossível e ter fé para conviver com ela. Aonde você precisa ter mais fé? Lembra-se do cântico? O cântico certo do lado errado. Reclamavam, resmungavam, capítulo 15 do Êxodo. Preferiam voltar para o Egito. Resmungavam. Aberto o mar, atravessaram, cantaram um cântico. Não! Você tem que cantar o cântico do lado certo. Diante do mar. É um texto lindo de um povo que atravessou o mar, se apropriou da bênção, mas foram cantar do outro lado quando as coisas estavam resolvidas. Ter mais fé é cantar vendo o mar ainda fechado e acreditar. Eles estavam de um lado querendo matar Moisés. Queriam voltar para o Egito. Reclamavam que não teria lugar para sepultar os seus mortos. Cantaram, mas cantaram do lado errado, depois da travessia. Aprenda a cantar o cântico certo, do lado certo, diante das adversidades. Maior fé não é orar e vencer a tentação. A maior fé é ver a tentação. No caso dos israelitas, o mar fechado é olhar para aquela tentação de querer retroceder, de querer voltar. A maior fé é essa, é olhar a minha tentação e sair do outro lado, e superar um momento difícil, e a tentação se manter no mesmo lugar. Tocar no mar, pensem comigo, tocar no mar e o mar se abrir é pouco, meus irmãos. Para Deus, vocês leem a Bíblia assim como eu leio? Bem, tocar no mar e o mar se abrir, isso é muito pouco. Maior fé é continuar amando o Senhor, servindo o Senhor, encorajando Josué, fortalecendo Josué, sem que ele me deixe entrar na terra prometida. Isso é fé. A minha palavra nessa noite é para você. Eu quero pregar para você que está vendo o impossível mesmo. Alguma coisa nós precisamos fazer. A primeira é enfrentar a realidade, sem fugir, sem maquiagem, sem subterfúgio. Encare a sua realidade. Levando em consideração a ideia do mar vermelho, o povo diante dele, pense-se aí, diante do mar. É um mar que você tem ainda fechado. Então encare a sua realidade. No verso 26 e 27, Moisés já sabia, o Senhor já havia falado, basta, não me fale mais nisto. Ou seja, Moisés com certeza já comentou isso com Deus em outro momento.
Mas você, Moisés, só contemplará com os olhos, não me toque mais nesse assunto. Encare a realidade. Não fique de máscaras. Muitos sofrem, não vencem. Por quê? Porque não encaram a realidade. Porque não entendem a vida é desse jeito. Muitos estão sofrendo porque não encaram a realidade. Quando encaramos a realidade, a vida nos ajuda a arrumar uma alternativa para transformarmos. Encaramos a realidade e vamos criando mecanismos que nos auxiliam a vivermos uma vida mais autêntica, a encontrarmos uma saída, a superarmos um momento difícil, a sabermos os nossos limites, até onde podemos ir quando encaramos a nossa realidade. Sabemos o que está na nossa frente, porque encaramos a realidade. É necessário encarar a realidade quando se está desempregado, quando a vida está em conflitos dentro de casa, o casamento está por um fio. Quando eu encaro essa realidade, eu promovo, eu desejo, então, eu penso dessa maneira, que vocês também pensam assim. Quando o casamento está por um fio, eu preciso fazer alguma coisa para transformar e para melhorá-lo. Isso ajuda a melhorar o relacionamento. Eu não tenho nada a ver com essa pessoa que estou me relacionando. Também é uma maneira de você encarar a realidade. Encarar a realidade que não tem dinheiro. Assim a gente vai criando mecanismos que vão nos auxiliando a enfrentar as dificuldades da vida. Não vamos negando e não vamos empurrando a vida, nós vamos tomando as iniciativas, nós vamos procurando diligentemente, como a mulher da dracma perdida. E paramos então de viver num mundo de fantasias. A gente não sofre porque tem poucas coisas, mas sim porque a gente vive às vezes fora da realidade, ou porque não queremos encará-la. Você pode estar pensando agora, seria maravilhoso se fôssemos ricos, né? Todo mundo rico. Imagina, na igreja, todo mundo discutindo, todo mundo brigando para querer comprar o imóvel da igreja. Todos os membros. 150 membros, 200 membros, todo mundo. Não, eu quero comprar. Não, eu quero. Não, eu que quero. E o pastor tem que decidir quem quer comprar. Seria maravilhoso se tivéssemos essa condição. Seria maravilhoso se você tivesse essa condição para resolver os problemas, às vezes, que tem na sua família. Seria maravilhoso se seu pai, se algum parente querido não tivesse partido, seguido para o Senhor. Mas não aconteceu desse jeito. Mas não é essa a nossa realidade. Seria maravilhoso se seu pai, ou se sua família, ou se alguém que você gosta muito, tivesse outro comportamento, porque isso te deixa entristecido. Seria maravilhoso, mas não é. Seria maravilhoso se você tivesse conquistado aquele trabalho, passado para aquela faculdade, mas você não passou. Você é desse jeito, seus pais são desse jeito, mas você pode mudar essa realidade, enfrentando-a, nomeando as coisas que te entristecem, os seus pavores, os seus monstros, dando nome a eles. Isso é encarar a realidade. Não se engane. Não tenha medo de encará-la, porque ela vai te ajudar. Ela vai te dar saídas. Não negue a sua realidade, a realidade da sua família. Ame-os, honre-os como eles são. Não fuja também. Fica se escondendo. Se eu fosse mais novo, eu ia começar o curso tal. Se minha mãe estivesse por perto, ela ia fazer isso por mim. Seria maravilhoso. Não. Sua vida, encare a sua vida, como ela é. Os filhos precisam saber da realidade. Os filhos precisam saber que às vezes a relação não está bem. Você precisa enfrentar isso. Porque quando negamos a realidade, quando negamos as palavras contrárias que recebemos, vamos buscando hipóteses que não existem. E aí vivemos uma vida frágil, sem alicerce, em frente às suas realidades, mesmo que sejam duras, cruas, como Moisés, diante de Deus.
Muitas igrejas têm distorcido o evangelho, muitas pessoas têm distorcido a realidade e vão vivendo uma Disneylândia espiritual, onde tudo é possível. Eu vou entrar no brinquedinho tal e saio do outro lado. Absurdos evangélicos que a gente anda ouvindo. E a gente vai pensando assim, vamos orar, tem um cântico que é assim, vamos orar e buscar ao Senhor, vamos encher para o mundo agitado esquecer. Não, você não pode esquecer a sua realidade. Você vem até esse lugar, você está ouvindo essa palavra para você confrontá-la com a sua realidade e achar uma saída com a ajuda de Deus. Tome a decisão de não ficar largado, de não abandonar-se, de não deixar a sua vida. Tome a decisão de não desistir. De não desistir. Olha o verso 28. Dá ordens a Josué, anima-o e fortalece. Eu queria imaginar um crente atual, moderninho, ouvir de Deus um não, e Deus falando com ele, anima Josué, fortalece. Possivelmente o pensamento aqui seria, se eu não vou atravessar, então procura outro. Não é assim? Nós não estamos vivendo um momento parecido? Não é desse jeito? Se eu não posso, então arruma outro. Não foi o que Moisés fez. Moisés apresenta uma fé madura, um homem dependente de Deus. Sabe por quê? Ele vem nos ensinar que ainda existem pessoas para você cuidar. Ainda existem pessoas para você animar. Ainda existem pessoas aí do seu lado para você fortalecer. Tem muito trabalho para ser feito, tem muito Josué para você animar e fortalecer aí do teu lado. Você não pode tomar a decisão de abandonar a sua vida, de largar a sua vida, pois pode não parecer, mas Deus ainda não largou de você. Pode ainda você não ter ainda imaginado ou percebido isso, mas Deus ainda está do teu lado. Deus ainda confia em você e existem coisas que você pode fazer e que Ele colocou nas suas mãos. Por isso, anima Josué, fortalece Josué. Talvez o que você almejava não aconteceu. Talvez o que você esperava não foi da maneira como você vislumbrou. Mas ainda existem coisas a serem feitas. Ainda há trabalho para ser feito. Deus continua do teu lado, Deus continua te animando para você animar outras pessoas, Deus continua te fortalecendo para você ainda fortalecer outras pessoas. Então, não largue a batalha, não se esconda, encare a sua realidade, tome uma decisão, a decisão de fazer o que é certo. No capítulo 4, vocês podem ler aí depois, Moisés exortou o povo. No capítulo 4, Moisés reuniu, exortou e deu ordens de como proceder diante do Senhor. Vamos pensar que Moisés foi demitido do trabalho. O chefe fala com ele, pode passar para o seu substituto as instruções? Como é que é no trabalho? Será que a gente passa mesmo com esse fervor aqui, com esse empenho? É mais ou menos isso. Ele ouviu de Deus que não ia entrar na terra, e mesmo assim exortou o povo e deu ordens de como proceder diante do Senhor. Sabe o que é isso? Só uma pessoa que tem muita fé e confia em Deus faz isso. Ficaram em Bet-peor, lugar aonde antes os israelitas tinham abandonado o Senhor e adorado aos deuses dos cananeus.
Sabe por que a gente precisa se comportar desse jeito? Sabe por que quando nós recebemos um não de Deus e a decisão de continuar fazendo certo deve permanecer? Porque a vida não pode mudar a sua percepção sobre Deus. Porque as coisas que você tem enfrentado não pode mudar a sua percepção sobre Deus. Porque o não de Deus não pode mudar a sua opinião sobre Deus. Porque uma coisa não aconteceu na sua vida não pode mudar o que você imaginava sobre Deus. Ou seja, o não de Deus não pode mudar a percepção que você tinha dele. Do mesmo jeito, se você deseja encontrar-se com Deus, você precisa olhar para o próximo, olhar para o seu irmão. Está lá no livro de João. O teu não ou o não de uma pessoa não pode mudar a sua percepção sobre ela. Recebemos um não de alguém, mudamos de opinião. O que eu vejo na minha vida não me torna inimigo da pessoa só porque me disse não. Ela é livre para dizer não. Ela é livre para discordar. Ela é livre para votar em outro político que não é o seu. Por que ficamos inimigos? Por que as pessoas estão inimigas? Polarizadas politicamente? Porque a gente está mimado. A vida não pode mudar a percepção sobre Deus. A pessoa vai no nascimento de uma criança, obrigado, Senhor, no mesmo dia. Pode ir no ofício fúnebre de alguém e está reclamando de Deus, brigando com Deus. Não, as dificuldades da vida não podem mudar a minha percepção sobre Deus. O não pode mudar a minha opinião sobre Deus. O que eu vejo na minha vida, os momentos difíceis da minha vida não podem mudar a minha visão sobre Deus. Eu confio no caráter de Deus, eu confio no amor de Deus, eu confio na presença de Deus. Eu confio porque o meu Redentor vive e em breve se levantará sobre a terra. E Abacuque canta lindamente: ainda que a figueira não floresça, e não há fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas foram arrebatadas do aprisco, nos currais não há gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Eu exulto o Deus da minha salvação. Isso é fé. Alimente futuro no seu coração. Alimente futuro no seu coração e no coração das pessoas que estão ao seu redor. Foi isso que Moisés fez. Alimentou futuro no coração do povo de Israel. Alimentou futuro no coração de Josué. Mesmo sem poder entrar na terra prometida, continuou alimentando o povo das promessas de Deus. E quantas vezes fazemos o contrário? Se você fosse proibido de entrar na terra, qual seria a tua reação? A palavra de Moisés ao povo, sabe qual foi? Permaneceis fiéis. Sabe qual foi a palavra de Moisés? Clamarás ao Senhor teu Deus e acharás, quando buscares de todo o teu coração, de toda a tua alma, permaneçam fiéis, porque a vida não se limita ao que vemos, a vida não se limita a esse momento, a vida não se limita a esse momento da pandemia, a vida não se limita a esse drama que estamos vivendo. Deus é Senhor sobre todas as coisas. O não de Deus deve servir para você estimular os outros. Pastor, como eu vou fazer isso? Eu sei que você deve estar aí, pastor, por favor, para de me confrontar. Repito, o não de Deus deve servir para você estimular os outros. Para conviver. Por que o não de Deus tem que servir para estimular as pessoas? Para conviver com a sua dificuldade. Olhe para os outros que estão feridos também. Tire um pouco os olhos da sua vida. Se abra para a dor do outro. Tem muita gente que sofre pra caramba quando você está triste, quando você está chateado.
E tem muita gente que sonha com os teus problemas, é uma frase quase um clichê. Eu peguei uma pesquisa rápida aqui na internet antes, dizia que a fome no mundo, uma pesquisa do ano 2000, foi o que eu encontrei. Mundo com 6 bilhões, estima-se que 1 bilhão de pessoas estão famintas. 24 mil pessoas por dia, 9 milhões por ano, eles morram por fome. Fome. Isso significa 9 World Trade Center por dia de fome. A pandemia, então, essa pesquisa é de 2000, a pandemia agravou isso. E você está reclamando dos teus problemas. Se a gente pensar na pandemia, como essa situação cresceu, o não de Deus serve para você estimular os outros, para você olhar para a sua vida e falar: obrigado, Senhor. E lembre-se de uma coisa: se quiserem, podem vir para cá. Isso é para você guardar para sempre. Deus não terminou o projeto que Ele tem na sua vida. Deus não terminou o que tem para fazer na sua vida. Através da sua vida, você que me ouve, você que está aí sentado, é um desconhecido, né? Como eu. Através da sua vida, milhões de pessoas podem ser abençoadas. Foi assim na vida de Moisés. Foi por causa de Moisés, da vida de Moisés, da fidelidade de Moisés, do empenho de Moisés, que famílias inteiras puderam experimentar uma vida melhor. A nossa vida deve servir para isso, para levarmos as pessoas a lugares melhores. Para você encontrar alguém e você, no mínimo, colocá-la numa esfera diferente da vida, num lugar melhor. Foi o que Moisés fez. Moisés não entrou, mas Moisés levou. Moisés não entrou na terra prometida, mas a sua vida entrou, porque a sua vida estava escrita no coração de todas aquelas pessoas e na história de Israel. Fato é esse: Moisés não entrou, mas eu creio que cada pessoa daquele arraial de Israel levou Moisés dentro do coração. Isso é o mais bonito da vida. A gente às vezes não consegue realizar aquele sonho, aquele propósito, mas às vezes fomos os responsáveis para que muitos pudessem realizar. Moisés poderia ter deixado tudo, mas permaneceu fiel até o último suspiro. Aceitar uma resposta negativa de Deus é sinal de humildade e de reconhecimento. Sabe qual é o reconhecimento? Que eu dependo dele. Quando eu recebo a negativa de Deus, eu sou humilde, eu reconheço a minha dependência nele, eu coloco a minha esperança nele e falo: é contigo, eu me entrego ao Senhor. O Deus que conhece o nosso passado, o Deus que conhece o nosso futuro. Aceitar uma resposta negativa de Deus para qualquer área da minha vida, da sua vida, é ter maturidade espiritual. Deus, quando nos diz não, nos ama muito. Mesmo se você não entende nesse momento, o melhor a fazer, meu irmão, é se curvar, pois não há nada que Ele faça nesse mundo que não há sentido. Se Deus não te deu tudo o que você queria, talvez, pode ser que Ele tenha algo melhor para a sua vida. Já pensou nisso? Tocar no mar e o mar abrir é pouco. Maior do que isso é continuar amando, mesmo que Ele não me deixe entrar na terra prometida. Deus te ama muito e tem o melhor
sempre o melhor para os seus filhos e filhas. Vamos louvar um pouco? Depois eu volto aqui, oro e peço a bênção. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me Graças nós te damos, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Graças nós te damos porque o Senhor tem sempre nos preservado. O Senhor tem cuidado do seu povo. Ensina-nos, Senhor, a ouvir as negativas, a entender, a encarar a realidade e arrumar meios para encorajar outros. E assim encontraremos um significado perfeito na nossa vida. Estimule a muitos aí que nos ouvem, pelo trabalho que ainda precisa ser feito.
porque o Senhor ainda não terminou a sua obra em nossa vida, em nossa igreja. Que possamos aprender quando recebermos um não do Senhor, porque o Senhor é um Pai amoroso e que sabe o melhor para cada um de nós. Abençoe cada família, cada irmão ou irmã, com a tua graça, com a tua esperança. Nós estamos nas tuas mãos. Quando recebemos uma palavra, um não do Senhor, confiamos nos teus desígnios, confiamos na tua palavra, assumimos humildemente nossa posição diante de ti e sinalizamos a nossa total dependência do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção e vamos sair daqui cantando, celebrando. Lembrando, os cultos pela manhã já retornaram. Você que ainda não veio, venha estar conosco num culto domingo 10h30 da manhã, presencial, tá? Deus abençoe a sua vida poderosamente. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, repouse sobre a sua vida, sobre a sua família, no dia de hoje, permaneça para sempre. Amém. Estou